Olá, primeiro ano do ensino médio. Como vão? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, passamos pelo período da pré-história, né? Vimos um pouquinho sobre a arte rupestre e agora nós vamos nos caminhando para a arte no Egito Antigo. Então, o que falar desta arte? Como nós sabemos, a civilização egípcia durou cerca de 3.000 anos. Ou seja, então nesse período pôde-se construir grandes obras de artes e inúmeras obras em grande quantidade, desde pinturas até esculturas e grandes monumentos. A arte no Egito Antigo estava muito ligada à questão da crença, naquela questão mística, né? Acreditava-se na vida após a morte, então, e tinha muito aquela questão da adoração dos deuses. Então, muito do que se era produzido no Egito Antigo estava muito ligado à questão da religião, à religiosidade. Eles costumavam construir grandes tumbas, onde eles colocavam várias pinturas com cenas do cotidiano, figuras de deuses, assim também como utilizavam móveis, várias coisas que eram utilizadas no dia a dia, eles também utilizavam dentro dessas tumbas, porque eles acreditavam que teria uma vida após a morte. Eles seriam enterrados nessas tumbas, né? Mas acreditariam que teria uma vida logo após disso. Então existe esse fato muito curioso na civilização egípcia. Outra coisa também muito interessante está ligada à escrita egípcia, que não é uma escrita comum como a nossa. A escrita deles eram chamadas de hieroglifos, muito comum, né, de se ouvir falar essa palavra. Eles utilizavam esse tipo de escrita, que era através de símbolos, desenhos, e que às vezes uma pessoa poder aprender a decifrar, né, essa escrita, levava mais ou menos 12 anos só para aprender a decifrar essa questão. Outra coisa também curiosa é porque a arte egípcia não é uma arte com movimento. Ela era uma arte que seguia regras. Essas regras as pinturas deveriam estar totalmente dentro dos padrões da pintura egípcia, da arte egípcia. Tanto que vocês vão sempre observar que as figuras egípcias, em especial na pintura, elas vão estar sempre de lado, sempre com os ombros retos, o rosto de perfil e assim por diante. Todas estáticas, tanto na escultura como na pintura. E até na arquitetura, né, que às vezes muitas dessas esculturas eram utilizadas na arquitetura também. Aqui eu vou ler para vocês um pedacinho de como eram essas regras. Tudo era medido e posicionado com alguma finalidade. Todas as obras de arte que incluem estátuas, pinturas, relevos e construções eram matematicamente organizadas, ou seja, eram tudo simétricas. Não existia nada que poderia fugir desse padrão, deveria ser tudo estática praticamente. Criadas com grades e todo artista tinha que aprender as regras da representação. Outra curiosidade é que o artista, na verdade, naquela época, ele era um anônimo. Ninguém sabia quem que era o artista, a não ser quem viveu, né, quem viu aquilo sendo feito. Mas até então o artista estava no anonimato, porque tudo era para glorificar os deuses e também retratar a vida cotidiana. Isso significava que, por exemplo, as estátuas de pessoas sentadas tinham as mãos sobre os joelhos, em especial quando a gente está falando das esculturas, né? Também, que as mãos sempre das figuras vão estar acima dos joelhos. Os olhos nas imagens eram mostrados sempre de frente, isso tanto na escultura como na pintura nós vamos poder observar isso. Mais as cabeças e os braços de lado, e os homens eram maiores e de pele mais escura do que as mulheres, ou seja, eram figuras bem características da pintura egípcia, eram características peculiares que eles colocavam nessas obras. E também com relação à arquitetura, nós temos uma arquitetura monumental, a arquitetura egípcia, ela traz um senso de imponência e de algo totalmente fora do comum, tanto que nós temos as pirâmides, várias obras arquitetônicas da civilização egípcia
que nos traz sentimento de monumentalidade, de uma coisa muito monumental. Então, eles trazem esse sentimento de poder, né, de mostrar força. Então, assim era também a arquitetura da civilização egípcia. Eu vou deixar como pesquisa para vocês, como atividade, né, vou deixar uma pesquisa sobre as principais obras da arquitetura egípcia, do Egito Antigo. Então, vocês pesquisem fotos e não deixem de classificar essas fotos, colocar a legenda, dizer onde que está essa obra arquitetônica, de que ano. Não deixe de colocar essas características específicas, essa legenda na obra. Tá certo? Até a próxima.